Aprendizado da língua. Na Guiné-Bissau, o idioma oficial é o português, a língua comercial é o crioulo do português e existe vários grupos étnicos e cada grupo étnico fala um dialeto diferente. E aí a gente tem a gente pensa assim, eu estou indo para Guiné-Bissau, Guiné-Bissau fala português, então a gente fica descansa, fica tranquilo. Aí quando chega aqui, o idioma oficial é o português, mas o povo não, de fato não fala português, eles falam crioulo, que é a língua comercial, e os idosos falam só a língua materna da sua etnia, do seu grupo étnico. Então complica um pouco. E eu fui para dar aula, cheguei na Intiumbé para dar aula na escola Emanuel. E lá as crianças elas não falavam português. E eu era recém-chegada, eu cheguei em agosto e fui dar aula em outubro na escola, então quase não sabia nada. Você sente você tem a sensação de impotência que você, ai meu Deus, para que meu diploma? É como assim você tem a sensação de eu vou rasgar meu diploma não serve de nada. Então, quando Deus nos chama, nos traz para o campo, a gente chega cheio de sonhos. A gente pensa assim, olha, eu aprendi muito, eu tenho uma experiência, eu vou passar, eu vou compartilhar. E aí, quando você chega no campo, você percebe que não é bem assim. Você vai chegar o seu tempo de você ensinar, de você compartilhar, mas quando você chegar no campo, você tem que sentar, começar a observar as pessoas, o comportamento delas, a conduta delas. Você tem que aprender a falar a língua delas, a língua do coração, para você poder atingir ela. Não tem como você conhecer de fato uma cultura se você não imergir, né? Não fizer uma imersão na língua do coração delas, porque a língua do coração delas vai dar os códigos para você conseguir conhecê-la. E não foi fácil. As crianças falavam sempre as mesmas coisas, porque a criança é muito interessante que ela não consegue compreender que você não sabe a língua dela. Ela conversa com você naturalmente e espera de você uma resposta. Ela não consegue conceber que você não sabe falar a língua dela. Você é um adulto, né? E isso é muito bom porque ela te dá a oportunidade de você aprender a falar a língua dela, né? Então, assim, elas, o pouco que você consegue responder é suficiente para ela. Né? E vão que a Bíblia diz, quem não se tornar como criança, né, não vai entrar no reino dos céus. É o reino dos céus das crianças, porque as crianças elas são simples, elas facilitam a vida, né? As crianças elas facilitam a vida das pessoas. Então assim, a gente não tem, a gente não se sente tão tímido diante de uma criança, né? A gente não se sente tão para baixo diante de uma criança. A criança ela faz a gente sorrir. A criança consegue se comunicar com pessoas de qualquer língua, de qualquer idioma, de qualquer etnia, de qualquer grupo étnico. A criança consegue, através do sorriso, né, através da fala, ela consegue. Até que você não entenda o que, é que ela está falando, ela não entende o que você está falando, mas ela consegue, né, através do gesto, através da linguagem verbal, não verbal, né, a linguagem corporal, ela consegue passar para a gente tudo isso. Então foi uma experiência muito interessante. Muitas coisas assim eu percebi no meio das crianças. Eles carregam dentro de si uma ira, uma revolta. E quando um tem algum problema com o outro, eles querem agredir o outro. Então já na infância existe essa coisa, essa dor, essa mágoa. E só Deus para poder limpar, tirar toda aquela sujeira, aquela revolta, para que elas possam realmente entender e compreender Deus, né, na vida delas.